Bem, o governo federal estima uma alta da inflação para 5,58%. A previsão foi divulgada pelo Ministério da Fazenda, que também elevou o PIB para 1,9%. E sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o Peter Carvalho, que é economista e chefe da Valor Investimentos. Peter, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Peter, falávamos há pouco justamente desse remédio amargo que é a Selic a 13,75, né? Nós podemos dizer o seguinte, que de fato já há um movimento aí em relação de maior controle da inflação e ao mesmo tempo essa perspectiva até de um PIB maior do que aquilo que se imaginava no começo do ano. Prazer tê-lo conosco aqui, Peter. Bom dia a todos. O que está surpreendendo bastante a economia é o PIB, né? A gente teve divulgação da prévia via IBC-BR e os números foram surpreendentes, mostrando que a economia vem aquecendo e o crescimento, como a gente viu no Boletim Focus, deve ser maior do que 1% nesse ano. Ainda é pouco um país como o Brasil, mas dado o cenário externo também, o que é uma média ali bem próxima do que deve ocorrer. Inflação ainda é um desafio, a gente tem os núcleos também bem fortes, né, como vem falando o presidente do Banco Central, então núcleo puxado principalmente aí por serviços, e é o que mais demora para baixar na inflação. Tanto que o presidente do Banco Central disse que os juros devem continuar altos aí por mais tempo e ainda não deu sinais claros de quando vai começar a baixar. O mercado acredita que pode ocorrer já no segundo semestre ou no mais tardar ali no último tri do final do ano. A expectativa é que caia aí pelo menos para perto de 12,5%, o que seria também mais um impulso para a economia crescer mais forte nesse ano. Peter, vamos justamente agora acompanhar uma palavra do presidente do Banco Central, Campos Neto, falando justamente dessa conjuntura econômica. Vamos acompanhá-lo. Eu confesso que depois de ter subido os juros no ano eleitoral, na forma como a gente subiu, né, para garantir que um novo mandato, independente de quem ganhasse, fosse um mandato onde a inflação seria mais comportada, eu confesso que imaginei que isso fosse ser reconhecido, né? A personificação de uma pessoa demonstra falta de conhecimento no processo que foi instalado e nesse vamos dizer assim, nesse amadurecimento institucional que o Banco Central vem passando, né? Então, mas eu acho que isso vai ao longo do tempo ficando mais claro para a sociedade e para o executivo. Peter, mais uma vez, então, o presidente do BC garantindo que muita gente está falando sem conhecimento de causa e fica agora essa expectativa de que possa haver uma queda aí nessas críticas, porque já um posicionamento muito forte da independência, né, do Banco Central, e foi justamente que ele veio falar aqui em São Paulo ontem, Peter. Exato, né? O presidente tem sido muito atacado já nesse novo governo, dado um cenário de juros mais altos, né? Os juros do Brasil hoje são um dos mais altos do mundo. Isso dificulta os planos do novo governo, que é de puxar a economia e fazer o país crescer. Então, por isso que a gente tem ouvido bastante, né, esse debate, essas brigas, então já chegou até na alcunha ali pessoal. A expectativa do mercado, né, dado também que não é só uma pressão política, as empresas também estão sofrendo com juros altos, aperto do crédito no mercado, então a gente viu algumas empresas já entrando em recuperação judicial, ou seja, não está fácil nem para a política, nem quando a gente olha para o empresário, tá bom? Então, dada essa discussão que vem ficando cada vez mais quente, o mercado precifica pelo menos uma queda de juros até o final do ano. Isso é saudável também para a economia. O que a gente deve ter também de discussão em junho são as metas de inflação. Vamos ver aí como vai ser o debate já lá dentro do Banco Central. Peter, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela.
Peter, um bom dia, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan. Peter, o governo, como foi muito bem dito, ele muitas vezes politiza o discurso, a disputa com relação ao presidente do Banco Central, mas o fato é que a taxa de juros, na forma como está colocada, ela está sendo importante para conter a inflação no Brasil. Você entende que o governo federal poderia fazer alguns outros ajustes? Seria cabível ainda alguns outros ajustes na máquina pública ou na política econômica para, de alguma forma, contribuir para essa redução na taxa de juros? Perfeito, Cristiano. É o que a gente tem lido, né, nas atas do Copom. Então, o principal ajuste esperado é na parte fiscal, né? E é esse o grande desafio também do governo: conter os gastos e, com o novo arcabouço fiscal, passar aí maior credibilidade também para o mercado e mostrar que não deve gastar mais do que o mercado esperava. Então, um grande avanço que o arcabouço trouxe é justamente essa previsibilidade, melhor do que o mercado estava esperando. Então, é de conter os gastos ali ao longo desse mandato, tá bom? O mercado acreditava que o governo poderia gastar muito mais. E, Peter, o arcabouço vai passar pelo Congresso e nós vamos agora acompanhar o presidente justamente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. É de fato fazer um apelo para que a nação brasileira e as suas instituições encontrem o caminho possível, o mais rapidamente possível, para a redução da taxa básica de juros de forma gradativa, sem movimentos bruscos, porque de fato nós sabemos que a razão disso é a contenção da inflação, mas vejam, nós temos um país em que não se pode invocar nesse instante a necessidade de se fazer mais reformas como condição para reduzir a taxa básica de juros. Vale então a palavra do presidente do Senado, que vai, claro, tudo vai passar pelo Senado, passa pela Câmara o arcabouço e depois se vai seguir justamente para o Senado. Peter. Exato, e talvez possa até sair melhor o arcabouço ali do Congresso e do Senado. Isso pode trazer ainda uma percepção melhor aqui no mercado, né? Exatamente esse compromisso fiscal do governo, de que não vai aumentar ali os gastos todo ano. Isso ainda passando pelo Congresso, pelo Senado, creio que pode ter alguns ajustes finos que podem trazer uma melhoria ainda para o projeto. O mercado vê com bons olhos, isso já vem refletindo principalmente na Bolsa de Valores e também quando a gente olha nos juros futuros. Cristiano Vilela. Peter, muito se falou nos últimos dias sobre a reforma tributária, sobre o impacto que ela pode ter, inclusive no aumento do PIB no longo prazo. Você entende que a aprovação da reforma tributária esse ano no Brasil, ela pode já ter uma implicação no PIB a partir do próximo ano, trazendo inclusive benefícios ainda dentro do governo do atual presidente Lula? Boa pergunta, viu? O primeiro desafio é a reforma tributária. Isso ainda vai mexer com muitos lobbies que tem dentro do Congresso, do Senado, mexe com estados, então não vai ser um desafio fácil. Tanto que o governo deve fazer ela em 2 etapas. Segunda parte da pergunta é que os resultados também não são de imediato, né? A ideia é que destrave muitos negócios e principalmente economize gastos ali. Hoje boa parte das empresas gastam até mais com computador do que com máquinas. Então a ideia é destravar valor e os resultados não são imediatos, assim como na indústria é no longo prazo. Então seria para começar a ver ali perto do mandato do governo Lula e até mesmo para perto aí de 2030, principalmente se a gente olhar a reforma aprovada na sua totalidade. Fechar, o governo projeta um rombo de 136 bilhões nas contas de 2023 e com isso então vai indicar um bloqueio já de 1,7 bi. Como é que você avalia também esse cenário que é, claro, extremamente complicado também?
Exatamente. O desafio hoje do governo é achar receitas para tantos gastos, né? Então, até agora, nada efetivo. É um desafio até principalmente com impostos. Claro que no começar, no primeiro ano do governo, aumentando impostos não é bom para a popularidade. Então, o ministro Haddad vem procurando outras alternativas. Mas até agora, nada tão claro. Mas até para caber dentro do arcabouço, né, com todas as promessas de gastos, precisa trazer soluções de aumento de receita para dentro do novo planejamento. Esse é um desafio sem respostas ainda, viu? Sem dúvida. E claro que vamos esperar boas respostas, evidentemente. Peter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos, conversou conosco. Muito obrigado aqui pela participação na programação da Jovem Pan, Peter. Obrigado, bom dia.